Que justiça pode ter uma sociedade infeliz? Qual sentença pode ser mais cruel do que desvirtuar o significado de felicidade? É inibir crescimento, não explicar tal fertilidade. Florescer é um direito, semear é um dever. Começamos agora o painel Felicidade, uma questão de justiça, que será apresentado pela coordenadora de Educação e Desenvolvimento do TSE, Ana Cláudia Mendonça, facilitadora FIB Feliciência, turma 6. Da mesma turma, na sequência, chamaremos as outras participantes, cada uma no seu momento. A facilitadora FIB Feliciência da turma 4, supervisora administrativa do Fórum de Ceilândia, Ina Silva, e ainda a facilitadora FIB Feliciência, Cristine Gili, coordenadora de Saúde e Qualidade de Vida do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, representando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Convidamos, então, a nossa primeira facilitadora, Ana Cláudia Mendonça. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. A gente fez esse painel compartilhando numa ordem crescente. Então, o meu painel vai ter uma coisa assim mais inicial, passando depois pelo da colega que já está num nível intermediário e o da outra colega que já está no nível mais aprofundado, para vocês terem assim uma noção de como que a gente está trabalhando isso nas suas casas diferentes, né? Então, gente, olha só, eu queria que vocês fechassem um pouquinho o olho e pensassem num momento memorável que vocês tiveram no trabalho de vocês. Que momento, pensem só sobre esse momento, se conectem um pouquinho com esse momento, um momento memorável, que foi positivo para vocês no ambiente de trabalho de vocês. Ou no ambiente de estudo, enfim, no ambiente de atividade, de produtividade, de produção. Sem querer ser sensitiva, eu tenho quase certeza que esse momento memorável estava envolvido humanos nele. Tinham pessoas nesses momentos memoráveis, né? Então, assim, isso para a gente entender que os nossos momentos memoráveis, muito deles, são com pessoas, são com conexões. E por que eu estou falando disso? Porque a gente está vivendo hoje uma era da experiência. A gente vive uma era onde a gente quer fazer parte de uma experiência, quer ser protagonista dessa experiência, mas a gente também quer ser individualizado nessa experiência. Então, a gente quer fazer parte da experiência, mas a gente quer ser Kátia, a gente quer ser Juliana, a gente quer ser Bruno, e isso a gente também quer nas nossas organizações. Eu quero fazer parte do todo. Então, os meus colegas querem ser servidores do Tribunal Superior Eleitoral, mas eles também querem ser reconhecidos como a Juliana, o Bruno, a Kátia, e a gente começa também a ter que individualizar as pessoas dentro das organizações, mesmo que elas façam parte de um processo coletivo. E dado que o trabalho mudou um pouco o significado dele, no sentido de que a palavra trabalho ela vem do latim tripalium, né? Que é um instrumento, instrumento de tortura na época da Idade Média, né? E isso gera essa carga de que mais um dia, né? E que a gente veio muitos anos com essa propagação de vamos lá ganhar o pão e o suor de todos os dias. E a gente está ressignificando o trabalho, onde a gente começa hoje a falar de bem-estar, de felicidade, de propósito no trabalho, para que eu faço o que eu faço, né? E questionar isso. Não um propósito vazio, que eu tenho que ter propósito para tudo, mas assim, para que eu faço o que eu faço? Para que eu levanto todos os dias e vou para o Tribunal Superior Eleitoral? Então, a gente começa a ressignificar a questão do trabalho e, desde que isso acontece, a relação também mudou do trabalho. E a gente começa a falar de uma experiência do funcionário. Então, lá no TSE, a gente está trabalhando com essa questão do employee experience, da experiência do funcionário, para trazer um ambiente onde ele possa ter as experiências pessoais e profissionais também juntas, porque nós não somos separados. Então, quando o funcionário hoje ele tem as suas expectativas, suas necessidades, seus quereres, e a organização também tem a necessidade dela, o querer dela, a demanda dela, a parte que se junta é onde a gente pode
e aí eu, como gestão de pessoas, atuar nas experiências. E é nessa interseção que a gente está atuando na experiência do funcionário lá do TSE. Então, como que a gente começou isso? A gente já tem, como várias organizações têm, ações de qualidade de vida do trabalho. Normal, assim, várias ações, muito soltas. Então, estou começando a contar um pouquinho da nossa evolução. Então, a gente tinha isso, várias ações de qualidade de vida no trabalho, como educação para aposentadoria, café com finanças, yoga, meditação, programa de qualidade de vida, saúde, programa de saúde emocional. Então, tudo são ações que tem dentro da organização, ou realizadas pela gestão de pessoas, ou pela área de saúde, conjuntamente ou não, ou por outras áreas. Mas isso de forma, mesmo que seja regular, não fazendo parte desse olhar, dessa experiência, dessa necessidade, dessa demanda, e não conectado também com os indicadores da organização, com as governanças, com os resultados que a gente tem que dar em relação ao cidadão, porque o nosso resultado é o cidadão. Eu tenho certeza que todos aqui já usaram o meu produto, urna eletrônica, né? Então, a gente também tem que olhar para isso, mas essas ações todas desconectadas. E aí, a gente começou a desenvolver um ciclo de experiência. Como que é o ciclo de vida do funcionário do TSE? Qual é o ciclo de vida dele lá dentro? E esse ciclo de vida é onde a gente começa a mexer naquelas experiências que fazem parte da interseção. E o que a gente trouxe? Depois que eu fiz a formação, fiz MBA em Psicologia Positiva, e depois eu fiz a certificação com a Carla, né? Então, eu quero, e a nossa proposta lá, é juntar o FIB nesse processo do Employee Experience. Porque eu não posso ficar trazendo mais um. A gente começa a fazer 1000 coisas e vira uma panaceia, sem a gente poder estar centrado numa ordem só. Então, isso faz parte da experiência também. E como o FIB, como a felicidade, como a psicologia positiva, traz muito protagonismo e ação das pessoas, não adianta a gente, vamos fazer yoga, é o tribunal que dá yoga, é o tribunal que dá meditação. Mas qual é a sua ação nisso tudo? Onde você está cocriando? Onde você está construindo junto? Porque senão fica, eu dou. E você não participa do processo que você cocria isso. Então, por isso que a gente junta o FIB com a Employee Experience para permitir a cocriação. Então, como é que a gente começou? Ano passado, depois que eu fiz até a certificação, coincidiu perto do Dia do Servidor. Ano passado a gente teve eleição. Então, o nosso Dia do Servidor, que é outubro, foi para novembro. E aí, outubro era o dia da eleição, era o Dia do Servidor. Então, a gente já começar a trazer o servidor para ambientar na experiência o tema felicidade. Então, a gente aproveitou uma data comemorativa que a gente já tinha, não foi invenção, mas a gente trouxe a felicidade para essa data comemorativa. E não era a felicidade no sentido de vamos fazer aqui uma palestra e você vai ficar aí assistindo. Não, você vai cocriar intervenções e espaços de felicidade. E a gente foi fazendo isso, né? Então, a gente saía na intranet, hoje você vai ter que ajudar. Então, ajude, não sei o quê. A gente ia fazendo meio que um game, né? Então, você ajude. Na segunda-feira do dia 22, ajude. Seja mais solidário no trabalho, em casa, no dia a dia. Tinha que trazer foto, tinha que mandar foto, tinha que mostrar o relato. E a gente foi trazendo ele para a ação, né? Trazendo isso como uma responsabilidade sua. A felicidade é uma responsabilidade sua. Né? 40% são das ações intencionais que você faz. E não tinha servidor também, né? Então, assim, asas da liberdade, as pessoas tiraram fotos. Aqui era para ela escrever felicidade e elas também colocarem o que era felicidade. Então, fizemos várias intervenções no tribunal todo sobre a temática, né? Corações para que as pessoas pudessem colocar, elas que colocavam as mensagens para entregar um colega, entregar um chefe. Então, era sempre trazendo ela para o papel do protagonismo. Você que vai fazer isso. Não é o tribunal que vai deixar um monte de coração já escrito para você sair por aí entregando. Não, você vai escrever. Né? Então, isso virou um tônus. Né? Você começa a trabalhar nas potências das pessoas também. Né? E aí, deu tão certo que a gente fez isso, né, com essa intenção de já começar a abrir o caminho.
que uma outra área do tribunal, que é uma área institucional, que faz os calendários e as agendas oficiais do tribunal, que vai para todos os juízes, ministros, me ligou e falou: Ana, vamos fazer com o tema felicidade o material do tribunal de 2019? Bom, uhul, aí vocês já viram, né? Sininhos batendo, né? Quase era de venda, uhul, né? Quando a gente faz com sino. Aí eu falei: ótimo, vamos. Eu fiquei até assim, nem sei o que vai ser, mas vamos. Então, a área fez toda a arte, e aí a gente foi conversar sobre como seria isso. Então, aqui é o calendário oficial do tribunal, né, que está na mesa de todo mundo, presidente e tal. E cada página, ela me chamou para criar, e cada página tem uma frase aqui embaixo que a gente pediu para o servidor enviar para mim, aqui, ó. A felicidade vai continuar em 2019. Cada servidor enviaria uma frase quando a gente perguntaria se você pode colaborar surgindo uma frase inspiradora. Clique aqui e escreve sua frase. Então, eles escreveram sua frase. E essas frases estão na agenda oficial do tribunal, né, para todos os servidores a terem. E aí, cada mês que abre, tem um espaço sobre algum tema da psicologia positiva. Então, o mês de janeiro abre com gratidão. Né? Então, vem gratidão, e foi eu que escrevi. Então, vem gratidão e depois vem a dica de uma prática, para que eles façam as práticas. Sempre, gente, colocando a ação no outro. Não é em mim, porque não sou eu que vou dizer: ei, vai ser feliz, ei, vai fazer uma experiência positiva. Não, é o outro. Então, a gente veio colocando isso e cada mês tem uma ação. Então, no mês das férias, tem assim, férias positivas. Aí tem dicas de filmes, de livros, enfim, né? E aí... Oi? Depois aqui vocês vão ficar com isso. E aí a gente foi caminhando, né? Dia da felicidade. Estou preparando o terreno. Veja, eu ainda não tenho nada estabelecido, mas estou preparando o terreno. Dia 20 de março, Dia Internacional da Felicidade. Então, a gente solta uma matéria, solta um vídeo, uma entrevista comigo na TV corporativa do tribunal, e a gente começa a ir com essa onda também. Dia da Felicidade, fazemos lá embaixo, na garagem, onde todo mundo estaciona o carro. Leve com você o que te faz feliz hoje. Então, colocamos vários sentimentos, e as pessoas puxavam esses sentimentos e levavam com elas. Vejam, tudo tem uma intervenção e uma ação. Atrás, aqui é um exemplo. Eles pegaram, às vezes era sentimento, às vezes era palavras. Então, natureza, quando elas viravam atrás, aí tinha: que tal marcar uma visita na horta ou no jardim do TSE? Porque se era o que ela estava precisando, a gente trazia para o contexto do trabalho. Né? E aí a gente fez. Começamos o nosso plano de capacitação também com trilhas sobre as nossas rap skills. Né? Então, cursos sobre resiliência, cine-debate sobre valores, workshops de empatia. Então, a gente fez uma trilha sobre, né, as nossas capacitações voltadas para essa felicidade. E o que aconteceu, gente? Quando a gente vê que o líder, quando a gestão de pessoas, com a organização, quando atua centrado nas pessoas, as pessoas começam a gerar engajamento. Né? Então, aqui é uma turma que não é do RH, e apesar de eu estar ali, estou facilitando, mas tem várias outras pessoas de outras áreas, porque as pessoas estão cocriando o sistema de avaliação de desempenho delas, que não é o RH que está dizendo qual é. Né? Então, a gente começa, e a gente chama, e as pessoas começaram a ir, porque elas estão começando a se engajar nisso. E a gente, naquele ciclo que eu mostrei para vocês, da experiência do TSE, a gente começou a reformular tudo isso, olhando para o FIB, para a felicidade, para as experiências que podem entrar nos sistemas de RH, porque eu tenho que estar tudo isso, tem que se desdobrar nos meus sistemas de gestão de pessoas. Porque senão fica sempre uma coisa à parte. Aqui é a felicidade, aqui é o sistema de gestão de pessoas. Aqui é o FIB, aqui é a gestão de pessoas. Não dá para ser assim. Tem que tudo estar se desdobrando dentro. Então, aqui no nosso onboard que a gente teve esse ano, antes da pessoa entrar no tribunal, ela recebeu um e-mail do diretor-geral do tribunal, desejando felicidades a ela e prazer estar aqui com você, com o nome dele. Porque a gente quer uma experiência coletiva, mas a gente quer ser individualizado.
E aí, na ambientação, a gente chama a família junto, porque as experiências pessoais fazem parte das experiências profissionais. E as pessoas têm que ter orgulho do ambiente onde elas estão. Então, a gente começou a trazer, e aqui a gente faz também, falando sobre felicidade na ambientação, no onboard, a gente fala sobre felicidade, sobre tudo isso com eles. E aí é uma sala feliz, né? Que a gente faz todo esse sistema, os gestores estratégicos recebendo eles, e não mais PowerPoint, eles não estão numa sala com PowerPoint, eles vão viver a experiência. Então, como que eles vivem a experiência? Eles vão na área e na sala do gestor estratégico, que abre a agenda para recebê-los. Né? E no primeiro dia, eles ficam uma semana com o RH, e no primeiro dia que eles vão para o time deles, junto com lá tem uma ambientação técnica, eles recebem a agenda de felicidade, o calendário e o código de ética, prolongando a experiência, um cartão da gestão de pessoas. Né? Então, o que a gente está fazendo com isso? Eles já tiveram palestras sobre felicidade, sobre isso dentro da ambientação, e aqui a gente prolonga essa experiência. Então, assim, a gente faz isso no desligamento, estamos fazendo isso em todas... Aqui é só um exemplo. Estamos fazendo em tudo. E, recentemente, agora em outubro, fizemos a nossa pesquisa de engajamento, um Pulse, que não foi para o tribunal todo. Por quê? Porque o Pulse, além dele ser um instrumento menor, porque as nossas pesquisas de clima, quem é de RH sabe, são enormes perguntas que todo mundo responde, e a gente não consegue executar depois as ações de tudo que precisa ser feito. A gente não tem pulso, não tem braço para tudo. Então, a gente foca em 5, 6 perguntas. Nossas perguntas foram voltadas para inovação, transparência, desenvolvimento, feedback e reconhecimento, porque a gente achou que essas a gente dava conta. E a gente fez o nosso Pulse geral agora, e vocês podem ver que transparência foi o menos bom, bem avaliado, né? Então, não foi muito bem avaliado a transparência, e é nessa transparência que a gente está agora abrindo para poder fazer ação. É nela que nós vamos fazer ação. Então, o que a gente está trazendo, gente? O que a gente quer juntar o FIB com o Employee Experience? Para quê? Porque as experiências que o TSE oferece para vocês e para outros cidadãos aqui, como os nossos índios e outra população ribeirinha, ela só pode ser oferecida pelos nossos servidores quando eles vivem experiências positivas também dentro do ambiente de trabalho. Porque eles não conseguem ir para o cliente, que é o cidadão, se ele não vive experiências positivas, oferecer experiências positivas. Então, por isso que a gente está mexendo na experiência dele, junto com o FIB, para que eles tenham ambientes felizes, ambientes que eles possam viver experiências, para poder fazer isso aqui no Brasil. Né? E é isso que a gente faz aqui, é servidor nosso que leva a urna eletrônica para os ribeirinhos votar. Né? Então, essa grandiosidade tem que estar vivendo lá dentro. E aí eu termino com essa frase do Simon Sinek, que tem um TED maravilhoso: 100% dos clientes são pessoas, 100% são funcionários. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Né? E aí, ano que vem, a gente começa a entrar com o FIB lá dentro, com o diagnóstico, que a Carla vai nos ajudar, e a gente começa a integrar isso com essa experiência depois. Obrigada, gente. Convidamos, então, a nossa segunda facilitadora FIB Feliciência. O que estará fazendo Ina Silva no Fórum de Ceilândia? Por favor. A minha voz ela é um tanto quanto volumosa, então, se tiver alto, é só vocês me avisarem. A Ana acabou de falar sobre uma experiência do TSE. Eu vou falar sobre uma experiência do TJ. Trabalho há 22 anos... Gostei. Trabalho há 32 anos, isso é sinal de força. Trabalho há 32 anos no TJ e há 22 sou gestora no Fórum de Ceilândia. E aí eu vou falar da minha experiência. Por que eu vou falar da minha experiência? Porque hoje eu queria muito ter palestrado pela manhã, mas eu entendi o porquê não palestrar, porque eu precisava ouvir tudo que eu ouvi. E aí eu refiz todo o meu trabalho, todo. Todos os slides que vocês viram, eles têm sentido, mas eles vão fazer sentido com o que eu vou falar, com o que eu aprendi e vivi hoje. Então, realmente, a palestra que eu ia ministrar não será essa palestra que vocês vão ouvir. Tá? E aí eu trago para vocês
um depoimento de uma pessoa que foi muito especial para mim, porque é uma colaboradora do Fórum de Ceilândia, é uma terceirizada, está ali, né, na base da nossa pirâmide, e ela fez esse relato há algum tempo atrás, há uns 3, 4 meses atrás, e foi muito importante para mim. E ela disse: quero dizer para a senhora que rezo todos os dias pela sua saúde, pela sua vida. Agradeço muito por trabalhar aqui, ou seja, no fórum, e ter a oportunidade de participar das atividades que a senhora inventa e faz com tanto amor. E é isso mesmo, né? A Ana trouxe alguma questão já institucionalizada, onde a administração ela embarcou nessa viagem, né, nesse propósito. E lá no Fórum de Ceilândia, nem todos conhecem, nós temos o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que em outros estados seria um tribunal regional, né, um tribunal de estado, mas ele é federal por estar aqui. Então, nós estamos ali no mesmo nível dos tribunais federais. E nós temos, no Distrito Federal, 19 circunscrições. E cada circunscrição ela tem uma história. E a história de Ceilândia é uma história muito interessante. Por quê? Porque a Ceilândia veio de um assentamento habitacional. Né? Havia um assentamento, ele foi levado para um local e lá se instalou Ceilândia. E é uma cidade extremamente estigmatizada, porque tem um grau de violência, infelizmente, ainda muito grande. E as pessoas têm meio que um rótulo. E eu nasci na Vila do Iapeí, que foi esse assentamento, e eu fui para Ceilândia, né, com os meus pais, e me formei em comunicação, e fui professora antes disso, e fui lotada em Ceilândia, e fui gestora no TJ, e fui chamada para trabalhar em Ceilândia. Então, Ceilândia tem, além de uma questão profissional, uma questão pessoal minha. Né? Então, essa colaboradora, a Juranita, ela reflete o que eu sinto, né? O que eu quis dizer quando eu criei o programa Conexões. Vamos ver se dá certo. É o grande, pronto. Não é o grande. Não. Não. Ah, pronto. E aí eu vou trazer para vocês, eu estava brincando com as meninas, né, que o judiciário ele é um tanto quanto quadrado, né? E aí eu trouxe estatística. Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, ele diz que os afastamentos eles estão muito altos no que diz respeito aos servidores na área de adoecimento. E esses adoecimentos, a quarta maior causa são as doenças mentais e as doenças emocionais. O que já foi dito anteriormente, né? O que já foi tratado. E, para completar, as mulheres são a maioria em todos os segmentos do CID. Então, nós, que somos a maioria aqui, somos impactadas de uma maneira muito mais gravosa nesse quadro que a gente vê. E no Tribunal de Justiça, né, em especial, o afastamento por depressão está em 2,8% e por ansiedade, 4,1%. Vocês imaginem quadros de ansiedade e depressão dentro de uma instituição que já é uma instituição muito formal, que tem tudo a ver com a questão de conflitos. Então, os servidores, os magistrados e os colaboradores, eles estão passando por esse processo. E isso vem de uma fonte muito recente. É um relatório do CNJ de 2019. Se vocês quiserem acessar, ele traz desde do geral até o específico de cada região. Então, vamos lá. O que é que eu vim falar aqui? Né? Eu vim trazer o programa Conexões. E eu acredito nessas conexões. E se vocês perceberem o fundo desses slides, ele trata do Avatar, de um filme que trata de conexões. Porque ele tem uma árvore, que é a árvore da vida, e essa árvore ela perpassa todos os caminhos, ela perpassa todas as sociedades envolvidas naquele processo. E há 2, 3 anos atrás, eu ganhei, né, uma tatuagem, e eu tatuei no meu ombro direito a árvore da vida. Então, ela está aqui comigo e ela representa a plenitude que está escrita aqui e que me levou a esse processo. E é onde a Carla tem tudo a ver, porque eu sou um resgate, como ela brinca, porque nós tivemos, há algum tempo atrás, as Rodas da Felicidade,
e eu fiz a inscrição e não compareci. E na próxima edição, a Carla me ligou e falou, olha, você é a pessoa que fez a inscrição, você não veio, teve algum problema, você topa vir? Falei, claro, vamos. E foi lá que tudo começou. Foi lá que a minha inspiração, que o meu propósito de vida, que não por acaso está aqui, e é por acaso, eu tinha separado uma roupa que está lá no 7º andar, eu tinha colocado uma coisa mais formal, eu tinha feito algumas intervenções por escrito, e todas elas estão no lugar que elas devem estar, porque eu sou quem eu estou aqui. Então, é isso que eu quero tratar com vocês, né? Então, isso foi uma quebra imensa. Então, vamos lá. O programa Conexões, ele veio de um sonho de 3 anos atrás, onde eu tinha uma inquietação muito grande de ver as pessoas adoecidas, as pessoas no ambiente de trabalho com situações muito difíceis. E aí eu criei o Fórum REP, que é um microsistema do programa Conexões. E o ano passado eu recebi uma gestora, a doutora Cíntia Silveira, eu quero agradecer aqui pessoalmente, porque ela veio com uma perspectiva diferente dos gestores que eu tive anteriormente. Ela veio com uma perspectiva de que nós fôssemos, no Fórum de Ceilândia, um ecossistema, que nós trabalhássemos de maneira integrativa. E eu acredito no ser humano de maneira integral. Ele não é só o trabalho, ele não é só a casa, ele não é só a família, ele não é só a finança, ele é tudo isso e ele é mais. Ele é a essência, né? Ele é tudo aquilo que a gente pode ser, quando a Carla falou da potência. Então, o programa Conexões, ele veio da junção do Fórum REP e do Fórum do Meio Ambiente Social, que é a expertise dessa minha gestora. Então, ele foi criado, ele foi lançado no dia 18 de março, com uma palestra da Carla. A gente abriu para um público em torno de 90 pessoas, tanto da comunidade quanto o nosso público interno. Nós realizamos a pesquisa FIB e a pesquisa de engajamento no trabalho, e foi a minha primeira frustração, como alguém disse, estava toda alegrinha achando que esse processo seria abraçado, e dos 398 componentes, né, do Fórum de Ceilândia, do quadro, apenas 18% responderam. E eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste, porque era um trabalho que eu acreditava que daria certo. E pensei realmente em desistir, pensei que não era o momento, né? E aí refleti e vi que a minha frustração, ela precisava se transformar em desafio, em alguma coisa para que eu pudesse continuar caminhando naquilo que eu acreditava. E aí nós começamos as atividades e os eventos, né, de abril e vai até dezembro, e nós realizamos nesse período atividades que envolveram todo o corpo, ou seja, desde a base, que são os terceirizados, os colaboradores, os servidores, os magistrados, e agora, no segundo semestre, nós estamos também trabalhando com a comunidade. Nós estamos trabalhando com 100 jovens, num programa que se chama Falando Direito, que trata dos direitos fundamentais. Nós fizemos uma parceria, mas dos direitos fundamentais levados a eles constroem os conceitos não vão prontos, porque a gente tem um juridiquês, a gente tem questões que fogem à realidade, né, do dia a dia. Em dezembro nós vamos ter os grupos focais, porque como nós não tivemos uma representatividade quantitativa, nós faremos uma avaliação qualitativa. Esse resultado, ele vai ser consolidado e tabulado, e ele vai ser entregue à administração do TJ em janeiro de 2020. Aqui nós alcançamos todas as dimensões do FIB, né? Bem-estar, saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida. E esse é o número de atividades que foram realizadas nesse período, até novembro, dentro do Fórum de Ceilândia. E mais de 700 pessoas foram impactadas diretamente. E milhares, talvez, impactadas indiretamente, porque as famílias dessas pessoas também estão construindo uma nova realidade.
E aqui, do outro lado da moeda, eu falei da Juranita, eu quis trazer esse depoimento da Thelma. Ela é uma contadora de histórias, e aqui tem contadores de história, e ela se propôs a fazer conosco um projeto que se chama Era Uma Vez, contação de histórias para adultos. E ela disse o seguinte para mim: contos de tradição de várias épocas e lugares que proporcionam relaxamento, reflexões e assim aliviam tensões. Tem sido muito agradável participar, apesar dos desafios enfrentados. Me tocou profundamente um feedback de um colega que participou. Ele me procurou no final do encontro e relatou que estava muito tenso, com problemas pessoais e de trabalho, e que depois de ouvir as histórias estava mais leve. Me disse assim: me fez bem. Consegui, por alguns momentos, esquecer um pouco os meus problemas. E isso a deixou feliz e fez com que ela se sentisse útil. E, para finalizar, eu digo, e eu até brinquei com Carla, entreguei um cartão a ela, que ela disse que se materializou. É o meu primeiro cartão pessoal, e nele está escrito exatamente isso: felicidade é construir as histórias que vamos ter orgulho de contar. E eu tenho muito orgulho de contar essa história no fórum, porque ela diz respeito ao meu propósito, ela diz respeito à minha essência, ela diz respeito a quem eu sou hoje, ao construto que foi feito através de tudo e de todas as experiências até hoje. Convidamos agora, então, Cristine Gili, coordenadora de Saúde e Qualidade de Vida do Tribunal Regional do Trabalho, no Mato Grosso, representando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Boa tarde. Vim falar com vocês sobre o programa Florescer, um programa de felicidade do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. E aí a primeira pergunta que se faz, no ambiente que a gente circula, nós três que falamos aqui agora, é: como assim um programa de felicidade no tribunal? Isso é coisa para quem trabalha lá na Google. Por que isso agora? Só que a gente resolveu se perguntar por que não. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª está no estado de Mato Grosso, um estado com grandes extensões territoriais, são mais de 900 mil quilômetros quadrados. Nós temos 38 varas do trabalho. 26 delas estão no interior, às vezes a mais de 1.000 quilômetros de distância da capital, Cuiabá. Nós somos em torno de 900 pessoas, entre servidores e magistrados. E diversidade é uma marca registrada lá no tribunal. Nós temos pessoas oriundas de todas as partes do país. O tribunal ele é reconhecido pela excelência na prestação jurisdicional. Então, o resultado não é o nosso problema. O nosso problema é o custo que nós pagamos para alcançar os resultados que nós temos. O tribunal ele está adoecendo. As maiores causas de afastamento de servidores e magistrados, que são cada vez mais frequentes, são as doenças osteomusculares e os transtornos mentais e comportamentais. Então, saúde mental é uma coisa que está no nosso foco de atenção. Só que quando o tema é saúde, a gente fala muito mais de doença. Isso aqui já foi batido bastante durante o dia. E isso lá na área de saúde e qualidade de vida, onde eu trabalho, já nos inquietava há algum tempo. Por isso a gente começou a flertar com a psicologia positiva, enxergando ali uma possibilidade de inverter essa lógica. Foi quando a gente convenceu o tribunal de que a gente deveria fazer a formação do sistema FIB. E fomos lá, Letícia, a psicóloga do tribunal, e eu fazer a formação. Durante a formação, a gente começou a se dar conta, assim como a Ana falou, de que a gente já fazia muita coisa bacana no tribunal e que muito trabalho que era feito lá impactava diretamente na nossa felicidade, no bem-estar subjetivo das pessoas. Só que eram ações isoladas, cada um no seu quadrado, fazendo um monte de coisa solta, sem nenhuma conexão. Então, a gente, já na formação, começou a entender que talvez um primeiro passo fosse
sistematizar tudo isso, reunir tudo isso, organizar e imprimir uma identidade para ir sinalizando para as pessoas de que forma tudo aquilo poderia contribuir para o seu bem-estar. A gente voltou da formação com um protótipo. Todo mundo sabe disso, achando que ia ser moleza, né? Mas, gente, é verdade esse bilhete. A primeira coisa que a gente fez foi apresentar para a presidência. E a presidente patrocinou o nosso projeto. A nossa presidente, ela é a patrocinadora do projeto de implementação do programa Florescer. Junto com ela, o juiz auxiliar da presidência. Então, que bom que tem histórias como essa para contar também, né? O projeto ele passou a integrar o nosso portfólio de projetos estratégicos. A gente montou uma equipe multidisciplinar, reunindo todas as áreas que guardavam relação com o sistema FIB. Pessoas que já trabalhavam para o programa muito antes do programa nascer. E a gente lançou essa ideia no tribunal fazendo essa pergunta, um pouco inspirado na iniciativa da Ana do ano passado. A gente perguntou para as pessoas, o que te faz feliz? E a gente distribuiu por todo o tribunal, em todo o estado de Mato Grosso, um kit com flores de papel, pedindo para que as pessoas registrassem ali. O que te faz feliz? E a gente reuniu tudo isso, as pessoas realmente resolveram participar, muita gente levou a sério a história, alguns mais em tom de brincadeira, quiseram até avacalhar a iniciativa, outros aproveitaram o espaço para protestar, mas a gente não fez nenhum filtro, nenhum juízo de valor. A equipe entendeu que aquilo ali era um material importantíssimo para o programa. No dia da felicidade, no dia 20 de março, a gente lançou oficialmente o programa Florescer. E aí a gente distribuiu frases sobre felicidade por todo o tribunal, nos elevadores, nos desktops dos computadores, em monitores que a gente tem nas salas de espera para as audiências. Enfim, colocamos a felicidade em foco. Na entrada do restaurante, a gente colocou lá o nosso mural da felicidade, com as florzinhas que a gente já tinha recebido. Tudo isso depois de compilar, registrar tudo que tinha sido encaminhado para a gente, porque era material importante para o que a gente queria fazer depois. Em uma semana, esse mural se multiplicou por 3. Virou um burburinho danado lá no tribunal. As pessoas paravam lá, queriam saber quem que tinha, descobrir quem que tinha escrito o quê, quem tinha sido corajoso que tinha escrito sexo lá na florzinha. Enfim, virou um comentário danado. O próximo passo foi levantar dados. E aí a gente fez uma campanha robusta para divulgar a nossa pesquisa FIB. E, de novo, gente, as pessoas participaram. É verdade esse bilhete. No nosso caso, a gente teve quase 62% de participação. Eu confesso que nós somos bastante insistentes. Talvez a palavra não seja robusto, seja agressivo, porque nós insistimos para as pessoas aderirem à pesquisa. Mas participaram. Foi a pesquisa que teve o maior índice de adesão até hoje na história do tribunal. E aí a comunicação, que é uma grande parceira e integrante da equipe do programa, fez um trabalho primoroso para fortalecer a identidade do projeto e para tornar atrativo aqueles dados, para que as pessoas realmente se interessassem, para que chamasse atenção. Nós atingimos aí um índice de 67%, e eu trouxe rapidamente, só para vocês olharem como que ficou bonito e atrativo mesmo os dados que a gente levantou na pesquisa FIB. Aí a pergunta seguinte é, tá bom, e agora? O que vocês vão fazer com tudo isso? A vontade era dizer, olha, a gente já mandou um e-mail lá para a Carla com todos os resultados, perguntando para ela como que a gente trabalha agora. Mas, enfim, a gente se reuniu, debruçado nesses dados, junto com a pesquisa FIB, a gente aplicou uma escala de engajamento também, e também trouxemos para o projeto alguns indicadores que a gente já trabalhava, pesquisa de satisfação, indicadores
processuais, de resultado, enfim. Reunimos mais dados e estruturamos o programa, essa primeira fase, né, de implantação, em 3 grandes entregas. As ações de sensibilização e educação para a felicidade, reunindo já tudo o que já acontecia no tribunal, e a gente se propôs a fazer uma ação por mês, pelo menos. Foi o que lá na nossa formação a gente batizou de pétalas de felicidade. A gente falava muito da aquarela da saúde, que não fala de saúde, fala de doença. Então, a gente faz lá as nossas pétalas de felicidade. Depois, as oficinas positivamente. Um trabalho que é feito pela equipe psicossocial, que visita as unidades e faz um trabalho personalizado lá com cada equipe. E, por fim, um piloto em 2 unidades. Nessas 2 unidades, sim, a gente se propôs a implementar todo o sistema FIB, contemplando todas as etapas da metodologia, para que a gente pudesse ganhar experiência e conhecimento para que, no futuro, a gente amplie isso para toda a instituição. Então, sobre as ações de sensibilização e educação para a felicidade. A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma página ali do programa Florescer no nosso TRT Notícias. O TRT Notícias é um informativo eletrônico diário que nós recebemos. Na verdade, quando a gente loga no computador, já abre o TRT Notícias. Então, assim, todo mundo vê o TRT Notícias, porque, para não ler o TRT Notícias, você tem que fechar a página. A gente reuniu tudo que a gente já tinha ali. E, a partir de então, tudo que é produzido, que é feito no tribunal, que guarda relação com um dos domínios do índice FIB, já vem sinalizado lá. A gente já coloca a marquinha, né, do programa Florescer, destacando a pétala com o domínio que está sendo trabalhado. Percebi que estamos conectados, porque se falou muito de José Saramago hoje, e eu tinha uma outra divulgação do Clube da Leitura. O Clube da Leitura é uma iniciativa lá da área de comunicação, onde as pessoas indicam livros que elas leram, elas indicam para outras pessoas. E até ontem eu tinha uma outra página ali. Só que ontem divulgaram essa do José Saramago, eu falei, essa está mais legal, e troquei ontem. E aí, tudo que a gente vem fazendo em sensibilização e educação para a felicidade é olhando para os nossos dados e para aquele material que foi encaminhado para o Mural da Felicidade. A gente faz muita ação com as informações que os próprios servidores nos encaminharam. Por exemplo, na Semana do Servidor, que a gente também celebra lá em outubro, tinha lá no nosso mural: o que te faz feliz? Dançar, tomar um bom vinho, meditar, correr, filhos. Então, toda a programação da Semana do Servidor foi inspirada nisso. A gente teve uma oficina de dança, uma oficina de harmonização de vinhos, teve uma oficina de yoga, teve uma oficina de educação positiva, teve uma pessoa que foi falar sobre estilo de vida. Só que todos que ministraram oficinas e palestras durante a Semana do Servidor foram servidores e magistrados. Então, a gente foi atrás dessas pessoas e elas puderam compartilhar naquele período de celebração do Dia do Servidor. Aqui, um pouco sobre as nossas oficinas positivamente. Como eu disse, as distâncias são um grande desafio, e as pessoas que são lotadas no interior, às vezes estão muito distantes da sede do tribunal, elas se ressentem muito. Então, esse trabalho que está sendo feito pela equipe psicossocial, esse ano de 2019, priorizou as unidades do interior. As oficinas positivamente, elas foram realizadas em todas as varas do trabalho do Estado do interior, 26 varas. E lá nessas oficinas, elas trabalham forças e virtudes. Elas reúnem a equipe, elas compartilham informações, fazem dinâmicas, todos respondem o questionário via, elas aplicam uma escala de florescimento e, o mais importante, elas abrem um espaço de escuta. Nós precisamos de espaço de escuta. Elas abrem oportunidade de ouvir a todos individualmente. E o produto dessa oficina é um relatório que depois elas encaminham com todo o material que foi levantado ali e com propostas de trabalho, em prol de uma liderança positiva, com foco na performance da unidade, é claro. Algumas unidades fazem o seu próprio mural da felicidade,
colocam ali a sua nuvem de forças. Aqui eles, não dá para ver, mas eles colocaram as forças de assinatura de cada membro da equipe para que eles pudessem se conhecer melhor e, enfim, se relacionar melhor com essas informações. E, por fim, essas aqui são as 2 unidades piloto. A gente escolheu uma unidade da área administrativa e uma unidade da área judiciária. Então, é a Secretaria de Orçamento e Finanças e a 4ª Vara de Trabalho de Cuiabá. Elas foram convidadas, basicamente, por causa do perfil de seus gestores. Não foram as primeiras. Algumas unidades que a gente convidou antes declinaram. Essas aqui talvez não precisassem, né, do trabalho, porque já tem uma maturidade. Mas é onde a gente encontrou espaço para implementar a metodologia. Então, a Secretaria de Orçamento e Finanças, ela já definiu o seu propósito de trabalho. Eles querem trabalhar 4 temas nesse primeiro ciclo. Eles querem trabalhar inteligência emocional, comunicação, liderança e relacionamento interpessoal. Isso aqui foi uma oficina de feedback que foi feito lá com eles. E a 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá, ela tem um desafio, porque ela tem 2 servidoras que estão em teletrabalho. Uma delas mora em Cuiabá. Então, todas as ações que a gente fez até hoje, ela fez questão de ir para participar presencialmente. Mas a outra mora no Paraná. E ela está participando também. Ela está lá no monitor à distância. Essa foi uma condição que a juíza e o diretor da vara colocaram para a gente, que eles queriam muito participar do piloto, mas eles entendiam que só faria sentido se todos, inclusive os que estão em teletrabalho, pudessem participar do projeto. A gente sabe que isso foi só um passinho, mas a gente acredita muito nisso, que a felicidade se espalha. Então, assim, quando eu participo de um evento como esse, eu tenho a certeza de que há algo grandioso acontecendo, né? Por isso que a gente lá no nosso cantinho, com 900 pessoas espalhadas por 900.000 quilômetros quadrados, a gente vai continuar lançando boas sementes, na esperança de que cada uma delas possa florescer. Obrigada.